Olá, terráqueos, estamos aqui para o nosso terceiro TP Vista, com a visita ilustre do nosso amado irmão Tiago Titilo, e homem de Deus, que estará aqui falando um pouco dessa experiência que Deus o proporcionou e onde ele conheceu os dois lados, então ele pode falar tanto de um lado quanto do outro. E agora nós vamos entender quem é quem, onde nós vamos chegar, onde você pode se posicionar ou não, né? Então ouça com atenção, se precisar ouça novamente, siga-nos nas redes sociais, facebook.com/teopraxis, THE, né? Não esqueça, THE, teopraxis.com.br é o nosso site, né? E também @teopraxis, sempre com TH, @teopraxiscast, que é o nosso Twitter, tá bom? Então siga-nos lá e acompanhe as nossas publicações. Oi, eu sou Henrique Rebelo e eu não sou calvinista nem arminiano, sou bíblico. Eu sou Tiago Titilo, alcançado pela graça de Deus, embora eu pudesse tê-la resistido, eu não a resisti. Eu sou Eduardo Mack e ainda estou tentando entender esse dilema. Então, Tiago, seja bem-vindo ao nosso podcast, Teopraxiscast, e é muito bom você ter aceitado esse nosso convite. Te agradeço você aí no Rio de Janeiro. Antes da gente começar o assunto em tela, né, sobre a sua, digamos assim, conversão do calvinismo para o arminianismo, dá um pouco da tua bio, quem você é, de onde veio, diz aí, Titilo. Bem, eu sou o Tiago Titilo, como já foi dito aqui. Fui criado num lar cristão e, enfim, quando me senti vocacionado para o ministério, eu tinha uma forte convicção já calvinista e, enfim, fui para o seminário e lá, como no meio da entrevista aí a gente vai chegar a esse ponto, eu vou depois poder dar pormenores de como eu mudei meu posicionamento. Eu sou pastor batista, eu sou professor da Faculdade de Teologia Wittenberg, também professor de língua portuguesa da Rede Estadual de Ensino, aqui do Rio de Janeiro. Como já disse, sou pastor batista, trabalho com jovens da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Sou casado com uma linda menina chamada Daniele e tenho outra linda menina de 3 aninhos chamada Yasmin. Enfim, com todos esses presentes da parte de Deus, eu não posso dizer jamais que tudo é pela graça. Não posso negar jamais que tudo é pela graça. Tá certo. Titilo, primeira pergunta que meu coração calvinista está aqui balançando é como você hoje entende a graça? A minha definição de graça não foge muito da definição que a maioria dos estudiosos, dos teólogos dão. Certo. Graça é algo que não merecemos e que mesmo sem merecermos, Deus nos concede, é um favor da parte dele. E agora eu vou abrir um parêntese para citar até um escritor calvinista do passado, o Arthur Pink, em seu livro que foi traduzido pela editora Fiel, Deus é Soberano. Em uma nota de rodapé, salvo engano, ele cita o exemplo de uma pessoa que bate à sua porta e pede algo, pede alguma ajuda, e você dá. Isso é um favor imerecido, mas ele diz que graça é mais do que isso. Imagine que essa pessoa tivesse invadido a sua casa, feito mal aos seus familiares, e ainda assim essa pessoa te pedisse ajuda e você desse, fosse recurso material, comida ou o que for que ela pedisse, aí sim, isso seria graça. Eu creio que graça é justamente isso, é Deus se dando a pessoas que merecem justamente o contrário do seu favor, merecem a sua punição e o seu castigo.
Então quer dizer que graça ela extrapola o merecimento, não tem meritocracia nenhuma, né? Nenhuma, conforme Jacó Arminio diria. Tilo, para que a gente possa entender e o ouvinte possa se colocar até no teu lugar, em que momento da tua vida, já no Evangelho, você se viu assim, eu sou da corrente tal? Eu, por ter crescido num lar cristão, é muito interessante que muitas vezes a gente sabe que nasceu de novo, mas não é sempre que a gente identifica com clareza a data desse nascimento. Isso acontece mais com as pessoas que tiveram uma vida pregressa bem distante dos valores do Evangelho. Quando nós somos criados no Evangelho, nós não temos divisor de águas, né? Aquele divisor de águas, aquele Paulo a caminho de Damasco que se encontra com Cristo de maneira que fica cego para um mundo como ele via antes de Cristo e passa a enxergar o mundo de uma maneira totalmente nova a partir de Cristo. Embora isso aconteça conosco, esse divisor de águas não é tão facilmente detectável, né? Sim. Então eu me converti a Cristo a partir do momento que eu tive convicção dos meus pecados, lá pelos 13 anos, e percebi que eu tinha necessidade de Jesus Cristo, mas ainda como um adolescente da minha idade não tinha muito interesse por questões relacionadas à doutrina. Com o tempo, a partir de situações assim um tanto mais difíceis e que eu passei na vida, eu fui procurar conhecer Deus mais na sua palavra. Até então me identificava não como arminiano ou como calvinista, mas eu entendia tão somente que Deus amava a todos os homens de maneira indistinta. Isso poderia ser entendido como uma visão teológica arminiana. Mas quando eu passei a estudar mais a fundo, e o meu primeiro contato com a teologia calvinista foi por meio do Richard Charles Sproul, teólogo presbiteriano, lendo seu livro Eleitos de Deus, eu comecei a me sentir convencido de que ele tinha uma visão mais escriturística, porque eu não conhecia o contraponto. Eu não tinha nenhuma outra teologia para contrastar com a teologia que ele estava me apresentando. Então eu fui abraçando o calvinismo e eu cada vez mais fui me identificando com essa doutrina e lendo mais teólogos calvinistas, teólogos puritanos e fortalecendo essa postura teológica. Eu posso dizer que o calvinismo foi a minha primeira identidade teológica, uma vez que antes disso não havia uma identidade teológica, havia apenas um cristão sem muita consciência dessas questões mais profundas da teologia. A gente ouve falar muito de calvinismo, mas você fala que você era calvinismo puritano. O que vem a ser o calvinismo puritano? Se nós formos analisar a doutrina de João Calvino, a gente vai ver que, embora ele tenha defendido o determinismo, a ideia de Deus como causa determinante de todas as coisas, e nisso seguindo de perto Agostinho, embora Agostinho não enfatizasse a ideia de dupla predestinação, e João Calvino assim o fez, mas esse não era o ponto fundamental ou central da teologia de João Calvino. João Calvino ele tem como seu principal foco teológico a união mística do crente com Jesus. Ele tinha um método de investigação, de interpretação da Bíblia, que era o método indutivo. Ele simplesmente afirmava aquilo que a Bíblia afirma. Quando ele morre, a Academia de Genebra ela é dirigida por Teodoro Beza. E Teodoro Beza ele já não adotava o método indutivo, mas o método dedutivo, e fazia deduções a partir de inferências que para ele eram lógicas, porque ele tinha aquela visão escolástica de que a filosofia ela é uma ferramenta para o entendimento da teologia. E a partir de então ele introduz algumas questões que Calvino não chegou a afirmar. A visão supralapsária é um exemplo disso, a ideia de que a predestinação de pessoas para a salvação e para a perdição, ou seja, a eleição e a reprovação das pessoas... Foi antes da queda, né? E não num aspecto temporal, porque Deus, sendo eterno, ele não experimenta a sucessão de momentos. Ele a gente não pode dizer que ele primeiramente decretou algo e cronologicamente depois ele decretou outra coisa, uma vez que ele está fora do tempo.
ele não está no templo. Sim. Mas numa ordem lógica, o próprio plano de salvação depende da questão da salvação. Então, esse decreto supralapsariano coloca Jesus Cristo como um meio para atingir o fim. O fim é que os predestinados, os eleitos, sejam salvos. Então, Jesus Cristo é só um instrumento, é só um meio. E eu acho que essa visão, ela um tanto desdignifica a pessoa de Jesus Cristo. Né? Isso eu concordo. Ele é um meio para alcançar um fim, ele não é o centro. E isso foi introduzido por Teodoro Beza. Bem como a ideia de que a expiação foi efetuada unicamente para a salvação dos eleitos e não foi a obra de Cristo, não visou a salvação de todos os pecadores. João Calvino não afirmou isso não está afirmado nas suas institutas, isso não está afirmado nos seus comentários bíblicos, isso é claramente uma introdução de Beza no campo teológico. E a gente vai ver que ele dá origem ao escolasticismo protestante, porque ele segue o mesmo modelo dos teólogos medievais escolásticos em utilizar a filosofia como ferramenta para a interpretação teológica. E a partir daí o puritanismo ele absorve essa tendência teológica, e os maiores heróis do puritanismo, eles defendem aí os 5 pontos de João Calvino, quando provavelmente nem Calvino era calvinista, se os 5 pontos forem essenciais para a pessoa ser um calvinista, né? Então, nesse ponto eu posso dizer que eu era um calvinista de linhagem puritana, porque eu estava acostumado a ler Martin Lloyd Jones, porque eu gostava de ler John Owen, e ainda gosto. Eu quero dizer que a minha postura teológica arminiana, ela em momento nenhum, ela bitolada, né? Ela diminui as grandes contribuições de teólogos calvinistas. Não, eu continuo tendo-os em minha prateleira e recorrendo a eles sempre que necessário, mas concordo que o calvinismo, levado até as suas consequências lógicas, ele, de alguma forma, traz sérios prejuízos ao caráter de Deus e lança sombras terríveis sobre sua pessoa. No, God, please, no! 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 E aproveitando, né, que acho que foi a providência aí de Deus, ele já estava predestinado a entrar aqui nessa hora, o Alexandre. Não, uma pergunta bem simples, cara. Fica à vontade. Tá. Eu sou uma pessoa que sou bastante contra rótulos, tá? Porque a partir do momento que você rotula alguém ou que você se auto-rotula, você limita a tua percepção das coisas, entendeu? A tua experiência com as coisas, principalmente com o que acontece, a forma que você interpreta o que acontece com você, baseado num rótulo que talvez você se deu. Então você não consegue analisar isso mais amplamente, porque aquele rótulo te coloca num caminho fixo, entendeu? Não sei se eu me fiz entender. Sim, então, claro. Como que a tua posição teológica a esse respeito de arminianismo e calvinismo, na prática, o que muda para você no teu dia a dia, na interpretação das coisas que acontecem contigo no teu dia a dia? Se essa mudança fosse simplesmente uma mudança de teoria que não na prática me proporcionasse uma segurança maior na vida cristã e em todas as áreas da minha vida, seria realmente inútil. Mas eu posso dizer que eu passei a enxergar Deus com um olhar muito mais amoroso, muito mais misericordioso, um Deus de forma muito mais doada pelo ser humano e por qualquer ser humano. Isso faz toda a diferença na prática da sua vida pastoral, na prática da sua vida cristã e em todas as demais áreas da sua vida, porque você passa a ver até o próximo com mais amor, com mais bondade, com mais misericórdia, uma vez que você entende que a justiça de Deus não sobrepuja o seu amor e o seu amor não sobrepuja a sua justiça, porque Deus ama e é justo com todos de maneira indistinta. Deus ele não faz uma separação, uma acepção de pessoas. Por muitos anos eu trabalhei dedicado ao trabalho, à ação social cristã, numa igreja no centro do Rio que atendia pessoas
com diversos vícios, diversas dificuldades, moradores de rua, e eu não posso dizer que eu não fazia aquilo com amor, mas eu fazia aquilo de maneira incoerente com a minha teologia. Até quando eu pregava para alguém o evangelho e expunha àquelas pessoas o amor de Deus para ela, eu estava sendo incoerente. Mas ainda assim era melhor eu ser incoerente do que coerente, porque se eu fosse coerente com a minha teologia, eu não deveria pregar o evangelho, uma vez que Deus, independentemente de mim, ele já tinha aqueles que seriam salvos e aqueles que não seriam salvos, e nem tampouco eu deveria fazer quaisquer coisas para o bem do meu próximo, uma vez que tudo quanto acontece foi determinado minuciosamente e exaustivamente por Deus. Então eu nada posso fazer que mude o quadro geral das coisas. Eu acho que quando eu, de fato, entendi que Deus, onibenevolente, é amor, mas não um amor limitado a um grupo de pessoas, eu passei a ser coerente com a minha vocação cristã. É interessante você falando aí, me veio aqui um insight, e eu quero até compartilhar aqui. Eu posso estar enganado, né? Me corrija se estiver errado, mas aparentemente a gente percebe a ação de Deus na humanidade no Antigo Testamento de uma forma mais drástica, digamos assim. Quando Deus falava, tremia a terra, e Deus era um Deus que matava, que feria, enfim, Deus se manifestava no Antigo Testamento de uma forma, e Deus se manifestou através de Jesus Cristo de uma outra forma, um Deus, entre aspas, frágil. Um Deus encarnado, é claro, mas um Deus o qual o ser humano não esperava. Então eu posso dizer que o calvinismo ele é um pouco radical, não no sentido literal da palavra, mas radical no sentido de extremista. É um pouco radical, apresentando esse Deus que é muito mais juízo do que propriamente amor, e trazendo na verdade o arminianismo como sendo o Deus do Novo Testamento, que é um Deus mais amoroso, mas é um Deus que se manifestou em carne e que vai entender melhor o ser humano. Posso estar enganado? Será que eu consegui me fazer claro? Eu acho que é uma leitura interessante, mas eu arriscaria dizer que para o calvinista isso não seria convincente para ele, uma vez que eles vão entender que para o eleito Deus é manifestamente amor e amor. A questão toda é que Deus, sendo simples, ele não pode ser dividido. E então eu creio que seus atributos eles também não devem ser divididos de maneira a escolher um grupo para demonstrar o seu atributo misericórdia e escolher outro grupo para demonstrar o seu atributo justiça. Eu creio que Deus é misericordioso e justo em relação a todas as pessoas. Se eu olhar da perspectiva calvinista, Deus é muito, mas muito, mas muito amoroso para com os seus eleitos, de maneira que ele os salva irresistivelmente e os atrai de maneira tão forte que não conseguem evitar esse amor. Isso é parte da doutrina calvinista. Agora, para com os réprobos, com os reprovados, Deus é extremamente vingativo, é um Deus cuja justiça é pesada. Então eu não posso dizer que o arminianismo representa necessariamente o Deus amoroso do Novo Testamento e o calvinismo um Deus mais vingativo do Antigo Testamento, e eu acho que nem a Bíblia apresenta necessariamente isso. Isso é simplesmente uma questão de cultura da época, da forma como expressavam as ações de Deus. Mas eu posso dizer que dentro do próprio calvinismo, para os eleitos, Deus é extremamente amável e bondoso. Mas a questão é, o Evangelho ele é boa notícia. Agora, dentro de uma perspectiva calvinista, será que eu posso dizer que o Evangelho é uma boa notícia para pessoas que desde a eternidade foram predestinadas à danação eterna, ao inferno, sem ter qualquer possibilidade de redenção? Isso seria boa notícia? Eu creio que isso não seria Evangelho. O céu é só uma promessa, eu tenho pressa, vamos nessa direção, atrás do sol que nos aqueça, minha cabeça não aguenta. Eu não poderia, de repente,
falar da seguinte forma: da mesma forma como nós passamos recentemente, existiam candidatos, e dentre esses candidatos, alguns foram eleitos, em Cristo, não de repente aconteceria dessa forma. Muitos são candidatos, pessoas chegam a conhecer Cristo, mas efetivamente poucos serão os eleitos. Eu não sei se a gente forçasse a analogia até o final dela, até as últimas consequências, a gente poderia entrar em uma eleição por mérito, porque quando nós elegemos algum candidato, a gente busca saber o que de bom ele fez ou o que ele não fez. E aí eu acho que pode ser um pouco perigosa essa analogia, embora ela tenha também o seu fundamento, se nós não... Quando ele diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas essas pessoas fizeram milagres no nome dele, fizeram prodígios, mas ele um dia vai dizer para essas pessoas: aparta-te de mim que não vos conheço. Eles conheceram a Cristo e infelizmente não foram eleitos. O que tu pode comentar sobre essa passagem aí? A graça de Deus, segundo Paulo, escrevendo a Tito, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Está lá em Tito 2,11. Graça de Deus, ela está disponível a todos os homens. No prólogo do Evangelho de João, o evangelista diz que ele é a verdadeira luz que estava vindo ao mundo. E ele diz justamente que essa luz, ela ilumina todo homem. Então, a gente percebe que Deus, ele dá uma possibilidade universal para as pessoas. Agora, a eleição, ela é justamente fruto daquilo que nós vamos fazer com essa graça oferecida. E é claro, eu queria aqui afirmar enfaticamente que Jacó Armínio, ele, tanto quanto John Wesley, afirmaram a depravação total no mesmo modelo que João Calvino, Martinho Lutero e Agostinho de Hipona. Isso é um fato. O homem não só está enfraquecido, mas ele está morto, o seu livre-arbítrio é totalmente escravizado e ele não tem condições de sequer responder positivamente à oferta da graça de Deus. Agora, uma vez que essa graça se manifesta a todos os homens, e é interessante que Armínio via ela se manifestando, mesmo a graça preveniente, vem de prevenir, vir antes, essa graça que vem antes ao encontro do homem, o homem jamais poderá ir primeiro ao encontro de Deus, é a graça que se antecipa ao homem. Essa graça vem em 2 estágios. O primeiro estágio é um estágio monergístico. Mesmo que isso possa soar bem calvinista, não há como negar isso. A pessoa... sim. Podia até dizer que, na realidade, os calvinistas, que defendem os calvinistas, entendem errado, achando que os arminianos vão achar que a salvação é algo que vem do homem. Na verdade, o que vem a ser o sinergismo é o processo que leva à salvação, tá certo? Porque na teologia arminiana a gente vai ver esses 2 movimentos, o movimento de Deus ao homem. Isso eu digo que é monergista porque você, quando ouve a palavra de Deus, não tem como escolher não ouvi-la. Ela foi pregada e pronto. Então, independentemente de quaisquer questões, uma vez que você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo está operando em você. Então, não depende de uma cooperação do homem nesse sentido, nesse primeiro movimento da graça de Deus. Agora, uma vez que ela alcança o homem, e aqui eu fico com o Armínio, no sentido de que a graça preveniente ela alcança aqueles que são afetados pela pregação do Evangelho, tá? Essa graça universal no sentido de que Deus quer disponibilizar ela a todos. Mas aí vem a tarefa da igreja da pregação do Evangelho, porque aqueles que não ouvirem essa palavra não vão ser afetados por essa graça, embora John Wesley entende que de alguma maneira essa graça, ela, por causa da morte de Cristo, os efeitos dessa graça estão disponíveis a toda a humanidade, mesmo aqueles que não tiveram contato ainda com o Evangelho, embora seja um efeito menor da graça preveniente, ele entende que essa graça está disponível a todos. Eu entendo, pelo que a Bíblia diz, que essa graça ela alcança aqueles que ouviram o Evangelho. E uma vez que a pessoa ouve o Evangelho, o Espírito de Deus atua na pessoa no sentido de libertar o arbítrio que é escravo. É fato que o homem é escravo do pecado, é fato que Calvino, Lutero, Agostinho estavam certos acerca da depravação total, porque a Bíblia diz isso, não é porque eles diziam isso. E Armínio concordava inteiramente com eles no sentido de que o homem é totalmente depravado e incapaz de escolher a Deus. Mas essa graça, ela,
por meio da pregação do Evangelho, ela quebra as amarras da vontade escravizada do homem para que o homem possa responder à oferta da salvação, que aí já não é a graça preveniente, é a graça consequente, é o segundo estágio da graça, que em um homem aceitando a oferta de salvação pela fé, ele é salvo em Jesus Cristo. E tudo isso é dom de Deus. Tudo isso vem de Deus. Isso não parte do homem. Nesse sentido, aí sim, o segundo estágio da graça a gente pode dizer que é sinergista, que é uma cooperação humana, não no sentido de fazer algo positivo em relação à salvação, mas de consentir com a salvação que é oferecida. E o consentimento não faz com que algo seja meritório. Antes de concluir, eu só queria fazer uma pequena analogia. Ela é condicional, então? Ela é condicional, porque tem que ter o consentimento do indivíduo, do pecador, porque muitos, alcançados pela graça preveniente, depois a resistem e não dão esse passo de fé, ainda assim que seja um passo de fé, é uma fé dada pelo próprio Deus. Agora, as pessoas vão dizer, ora, se o homem consente com essa graça e aceita pela fé a oferta do Evangelho, então ele fez algo para ser salvo. Então a salvação é pelas obras e a fé é meritória. De jeito nenhum. Imagine que você, e aí o Roger Olson vai falar isso no seu livro Teologia Arminiana, você chega a uma pessoa endividada e dê um cheque de 300 mil para ela de forma que ela possa pagar todas as suas dívidas. Não seria um tanto esquisito essa pessoa sair por aí se gloriando pelo fato de que aceitou a oferta? A glória é minha, eu paguei as dívidas porque eu aceitei o cheque. Não é muito mais natural essa pessoa transferir toda a responsabilidade pelo fato dela ter conseguido se libertar das suas dívidas ao doador da oferta do que a pessoa que aceitou receber a oferta? Da mesma forma, o arminianismo, quando diz que o homem aceita a oferta da salvação pela fé, não está afirmando que há mérito no homem que aceitou. Mérito está no doador que ofertou, que ofereceu. Claro. Então, como Deus ele tem uma visão de tudo isso, a eleição, eu posso dizer que ela é fundamentada naquilo que Deus sabe acerca de cada homem, do que estes homens farão com a graça que é oferecida a eles. O céu é só uma promessa, eu tenho pressa, vamos nessa direção. Atrás do sol que nos aqueça, minha cabeça não aguenta. Na opinião aí do Titio, como ele interpreta o mal que nos atinge, entendeu? Tanto no arminianismo, fazer um paralelo entre as duas. Okay. O problema do mal dentro da visão calvinista e o problema do mal na visão arminiana. Ok, eu vou usar com muito cuidado as palavras para que jamais algum calvinista ouvindo esse podcast não imagine que eu estou distorcendo o ensino deles. Quando nós pegamos Richard Charles Sproul, aliás, vamos lá de trás, João Calvino, próprio Zwingli, bem recentemente, John Piper e tantos outros neocalvinistas, ou pelo menos teólogos que estão um gás aí para o neocalvinismo, a gente percebe que eles vão dizer que Deus, conforme a Confissão de Westminster afirma, ele determinou todas as coisas pelo muito sábio e santo conselho da sua vontade. Todas as coisas, para o calvinista, não exclui nada. Deus determinou o mal. Só que eles dizem que Deus não é autor do pecado porque Deus é a causa remota. O autor é a causa mais próxima. Então, se Deus ele determina algo, algo vai acontecer. E nessa cadeia, onde Deus é a causa e as ações das pessoas são os efeitos, eles vão dizer que as pessoas pecaram livremente porque as pessoas fizeram aquilo que elas quiseram. Não foi imposto a elas, mas elas quiseram porque Deus determinou que elas quisessem. Então, há uma série de artifícios semânticos e jogos de palavras para tentar tirar Deus dessa situação embaraçosa de que ele é o autor do pecado. Em última análise, quem comete o pecado é o homem,
mas eu posso ver numa analogia essa situação, como eu já li em algum lugar que agora eu não me lembro, uma pessoa atirando sobre a outra e dizendo que a culpa é do revólver, porque o revólver é a causa mais próxima e eu sou a causa remota, né? Outra situação que eles dizem é que quando o homem comete o pecado, ele o faz com intenções pecaminosas, perversas, e Deus, quando decretou o mal, ainda que nós não saibamos explicar, ele decretou por motivos sábios e santos que nós não conseguimos entender. Então a motivação é que faz com que o homem seja o autor do pecado e do mal, e não Deus seja o autor do pecado e do mal. Para mim, isso não muda muito. Na verdade, para mim, isso é um certo malabarismo para tentar tirar Deus dessa situação embaraçosa. A visão calvinista ela é totalmente determinista no sentido de que Deus determinou todas as coisas e ele é a realidade totalmente determinadora de tudo quanto acontece na história. Desde o bem que uma pessoa faz a outra, até um maníaco molestar uma criança e matá-la. Então eu acho que isso é muito complicado mesmo. Seria justamente esse o ponto que fez você realmente questionar o calvinismo e buscar a origem do cristianismo? Eu vejo assim que o calvinismo ele exalta muito a soberania de Deus acima de qualquer coisa, né? Deus é soberano e ninguém tem nada a ver com isso, e ele não deve resposta a ninguém em relação à sua soberania. Se ele quiser mandar matar, ele manda matar. Mas isso é que eu vejo muito forte, né, nos hipercalvinistas. Olha só, Eduardo, eu entendo, é uma visão de soberania, agora é uma visão que deve ser questionada. Esse soberano é um Deus amoroso ou é um demiurgo, um déspota? Uma divindade pagã? Isso é para ser questionado. Claro. Um Deus verdadeiramente soberano, ele não teme dar liberdade às suas criaturas. Um Deus verdadeiramente soberano, ele não precisa fazer impor a sua força, a sua vontade. No texto de Filipenses 2, verso 5 em diante, nós temos ali o relato do esvaziamento de Cristo, né? O apóstolo Paulo diz aos irmãos de Filipos o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque este, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e sendo reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando eu menciono esse texto, eu vejo um Deus grandiosíssimo na pessoa do Filho Jesus Cristo se esvaziando e vindo ao encontro do homem. Um Deus que é capaz de se esvaziar de suas prerrogativas divinas. O Deus, como entendido, eu não vou dizer o Deus calvinista, porque eu creio que o Deus é o mesmo. A nossa compreensão é que é diferente. O Deus, como compreendido pelos nossos irmãos calvinistas, é um Deus que não é capaz de esvaziar a sua vontade. É um Deus que não é soberano sobre a sua própria soberania. Então ele acaba se tornando, em última análise, limitado. Ele é escravo da sua vontade. Ele é escravo da sua vontade. Ele não é capaz de abrir mão da sua vontade para que as suas criaturas morais tenham um relacionamento genuíno com ele. E então, aí a gente vai contra a Bíblia daí, né? Sim. Eu acho que a grande questão da soberania de Deus é a autolimitação de Deus. Não é uma limitação que ele tem, não é uma impotência de Deus, mas é ele autolimitar para que toda essa questão ele seja visto como de fato soberano, não como um teatrólogo que escreve uma peça determinando o que cada personagem seu vai fazer. Nós não somos somente personagens de uma peça, nós somos criaturas morais, dotados da imagem e da semelhança de Deus, que, embora afetada pelo pecado, não foi completamente destruída. Eu acho que não tem maior exemplo de autolimitação de Deus do que a própria pessoa de Cristo, principalmente no Getsemane e também no momento do Calvário, no seu sofrimento, onde ele inclusive entra em desespero perguntando pelo Pai, entendeu? Então a soberania do Senhor está no poder que ele tem de poder se autolimitar também. Claro, o Tozer, que é um admirado aí por muitos, né? Inclusive eu tenho
A maioria dos meus colegas de ministério que se formaram comigo e com quem eu mantenho vínculos hoje são calvinistas e cooperam, a gente trabalha junto em prol do reino de Deus. Nós não temos dificuldades quanto a isso. E o Tozer é admirado por muitos calvinistas também, arminianos. Ele tem uma abordagem de soberania muito interessante quando ele diz que um barco ele vai para um determinado destino e as pessoas dentro desse barco são livres. Elas fazem as coisas que querem, elas deixam de fazer o que querem, elas comem se quiserem, se não quiserem não comem, e isso não vai fazer com que o barco não chegue ao seu ponto final. Da mesma forma, o fato de Deus não determinar exaustivamente as nossas ações não vai impedir a história de chegar ao seu clímax no retorno de Jesus Cristo e na consumação escatológica. Então dizer que o homem ser livre coloca em xeque a soberania de Deus, para mim é uma objeção que não tem muito efeito. A gente sabe então aqui que o que fez você vir do calvinismo puritano para o arminianismo clássico foi a sua pesquisa da sua monografia, foi isso, certo? Foi exatamente. E aí, dentro dessa sua pesquisa, você foi justamente tentar buscar fundamento do calvinismo nos pais da igreja, principalmente em Agostinho, mas você percebeu que os pais da igreja pré-agostinianos não tinham um pensamento como o de Agostinho. E a gente não está tão familiarizado com isso, né? Hoje você fala em teologia, você fala mais sobre a teologia da reforma. A Idade Média é uma coisa negra, e aí a gente se volta para o momento de pré-concílios. Como pensava a igreja logo depois dos apóstolos na sua pesquisa? Ok, antes de eu responder, eu poderia fazer uma observação acerca da teologia da reforma? Claro. Tá. Geralmente, teologia reformada e teologia calvinista são igualadas. Isso não necessariamente é um erro, mas deve ser também questionado. Armínio não foi menos reformado do que Calvino ou Zwingli. Uma coisa é teologia reformada, outra coisa é teologia calvinista. Tem pessoas que, porque adotam os 5 pontos de João Calvino, creem que são reformados. E a teologia reformada ela é muito mais do que isso. Ela é uma ligação genealógica à reforma que ocorreu na Suíça. A teologia de Jacó Armínio é uma teologia legitimamente reformada, é uma teologia que acompanha a ortodoxia protestante histórica. Isso tem que ficar bem claro. Mas, voltando à pergunta, a minha pesquisa monográfica do final de curso sobre os pais da igreja tentava realmente buscar base patrística para a doutrina de Calvino. É claro, eu tinha acesso a Agostinho, e Agostinho era o grande defensor das doutrinas, ou da doutrina da graça, foi conhecido pelo epíteto doutor da graça. Mas eu já tinha algumas questões que estavam me incomodando. Eu trabalhava numa localidade e moro no centro do Rio. Então eu sempre passava por uma região onde eu via muita miséria. E eu ficava pensando comigo, será que Deus, de fato, ele desde a eternidade determinou que as coisas fossem assim porque isso ia, de alguma forma, manifestar a sua glória? Em que isso manifesta a glória de Deus? Ver pessoas desumanizadas nesse estado de miséria. E aquilo começou a me incomodar. É interessante eu mencionar isso, que há cerca de 2 semanas eu vi com a minha esposa um documentário chamado Minha Luta, que fala do nazismo. E esse documentário ele traz imagens secretas dos arquivos da guarda alemã. São coisas horrorosas, são coisas deprimentes. O que Hitler fez com os judeus foi um absurdo.
a gente vê imagens inéditas, imagens justamente dos arquivos da guarda alemã, de um bairro, de um gueto, que foi separado para os judeus, e esses judeus recebiam como alimentação uma porção, uma ração diária de 200 calorias, e aos poucos eles iam diminuindo, até que os judeus não tivessem alimento algum. E a gente vê o estado esquelético deles, enquanto uns morriam na calçada e as moscas passando ali por cima do defunto, outros estavam sentados comendo migalhas de um resto de algo que não podemos sequer chamar de comida, ali do lado do defunto, e nem tiravam o corpo dali, e viviam numa situação terrível. Muitas mulheres com suas crianças foram enviadas para câmaras de gases e morriam lentamente por 30 minutos, uma dor terrível. Eu li num livro recentemente que um médico nazista, nas suas experiências, mandou suturar o mamilo dos seios de uma mãe com uma criança recém-nascida para ver quanto tempo aquela criança conseguiria sobreviver sem o aleitamento, sem o leite. De fato, acreditar que todas essas maldades humanas foram determinadas soberanamente por Deus é difícil para um cristão que crê que Jesus Cristo é a face amorosa do Deus eterno. Então, quando eu passava por aquelas... Só não dá para falar isso para o campo da medicina, da ciência da medicina, porque eles contribuíram bastante, né? Então os médicos eles não vão concordar muito contigo, mas prossiga. Bom, eu vou discordar dos médicos porque qualquer contribuição não pode ser em prejuízo da dignidade humana, né? Com certeza. Existe dentro da própria medicina um código de ética segundo o qual... Ética, né, gente? Oi? Não ouvi. Existem médicos e médicos. Não, mas dentro da própria medicina existe um código de ética que qualquer pesquisa feita não pode ser em prejuízo da dignidade da pessoa humana, né? Enfim, mas as atrocidades foram terríveis, e quando eu vejo essas atrocidades, sacrificar no altar da soberania de Deus a bondade de Deus, para mim é muito ilógico, e aquilo já me incomodava. Então, eu procurando nos pais da igreja um relacionamento entre a teologia reformada e a teologia patrística, eu percebi que nos 4 primeiros séculos da igreja não houve sequer um pai da igreja que a gente possa dizer que defendia o determinismo ou o monergismo divino defendido por Agostinho, e o próprio Agostinho, esse é o centro da minha pesquisa, não defendia uma teoria de predestinação. Pelo contrário, a ideia de predestinação, de determinismo, era uma ideia pagã, era a ideia dos gnósticos e dos maniqueístas. E Agostinho, ele, por um momento da sua vida, por 9 anos, ele esteve associado à seita maniqueísta. Então, quando ele sai do maniqueísmo, ele refuta o maniqueísmo escrevendo, inclusive, o seu famoso diálogo com Evódio chamado O Livre-Arbítrio, onde ele defende justamente que a graça de Deus ela deve ser respondida livremente pelo homem. Só que depois, devido às demandas das suas controvérsias com a liderança donatista e com Pelágio e os seus seguidores, ele sai de um extremo e vai para o outro. E justamente vai para o extremo que no começo ele combatia, que era o fatalismo. O Ariovaldo Júnior me deu um exemplo muito interessante. Ele estava na parada gay fazendo evangelismo, e aí parou um travecão, começava a falar do Senhor Jesus pro cara, e aí ele falou: Jesus me ama, Então deixa eu te perguntar uma coisa, onde é que estava Jesus quando era criança, fui estuprado pelo meu padrasto, por não sei o que. Aí o Ariovaldo falou assim, pediu desculpa para ele e disse: olha, Jesus estava lá. O problema é que a igreja, não estava. Essa é a grande questão. Depois que Cristo morreu por nós na cruz e mandou o seu Espírito Santo, já era que esse mundo está muito diferente, mas o homem não está se abrindo para o Espírito Santo. Essas atrocidades aconteceram porque aquelas pessoas que se diziam cristãs lá na época de Hitler, na Alemanha, os reformados que lá estavam, entendeu? Não sei se eram tão reformados assim. O céu é só uma promessa, eu tenho
Agora. Cara, mas assim, daí você tem Deus como refém da atitude humana, entendeu? Eu acho que a grande questão é a seguinte: no livro Contra o Calvinismo, também do Roger Olson, ele vai falar algo interessante. Eu toquei nessa questão do documentário aqui, mas eu nem tinha lembrado disso e agora vem a calhar e eu posso fazer menção disso. Uma doutrina religiosa que não possa ser pregada nos portões de Auschwitz, ela não é digna de ser crida. E você pregar para aquelas pessoas que sofreram com o nazismo que tudo aquilo aconteceu porque a miséria, a dor, a morte e a desgraça delas glorificariam a Deus, realmente para mim não parece ser uma doutrina digna de ser crida, né? Onde estava Deus naquele momento? Ariovaldo falou aí, o Ariovaldo Júnior. Estava na omissão da igreja? Estava, mas estava também na maldade humana, que não é a maldade de Deus. Deus não pode ser responsável... Oi? A gente fala muito de Segunda Guerra Mundial e tal, porque é com branquinho lá na Europa, cara. E na África que isso continua acontecendo. A questão da Segunda Guerra e do nazismo foi só um exemplo da maldade humana. A exploração existe em qualquer lugar. Eu peguei o exemplo de uma mente doentia, que é a mente de Hitler, e proporcionou todo o mal que existiu naquele momento, e existem muitas mentes doentias hoje também. Eu só quis demonstrar com esse exemplo que os males que acontecem, muitas vezes nós achamos que esses males são oriundos de Deus. Agora, vai dizer para uma pessoa na África ou para um judeu na Europa, na Segunda Guerra, que aquela desgraça, aquela dor e aquela miséria foram determinadas por Deus para a sua própria glória. Eu acho que isso seria difícil. E é mais fácil a gente jogar na conta do determinismo. Deus quis assim porque torna a gente mais acomodado em relação a algumas coisas. Por que não assumir que muitas coisas ruins que acontecem são de fato responsabilidade nossa? Não só como igreja responsável por sua omissão, mas aqueles que não são igreja responsáveis pela sua maldade, pelo seu pecado, pelo seu desejo de poder, pela coisificação do outro. Isso tudo deve ser abordado. Um país onde as pessoas sofrem com a miséria, com a falta de emprego, com diversos fatores, isso é porque Deus assim quis ou é porque os seus governantes são incompetentes e olham somente para si e para os seus comparsas? Isso deve ser questionado. São esses pais mais proeminentes e que fizeram parte assim, da tua pesquisa e demonstraram que na realidade a igreja primitiva era sinergista? Eu só queria acrescentar que o método wesleyano de entendimento doutrinário eu acho que é um método muito útil. O quadrilátero wesleyano: Bíblia, tradição, razão e experiência. A Bíblia, claro, é a fonte primária da experiência, mas eu não posso desprezar a tradição. E eu tenho certeza que os reformadores não desprezaram a tradição, até porque as Institutas de Calvino ela tem abundantes citações de Agostinho. Agostinho é o teólogo mais citado por Calvino em suas Institutas. Então, certamente os reformadores não desprezaram a tradição. Eles lutaram contra uma tradição que se colocava em pé de igualdade ou até mesmo superior à Escritura. Mas ela tem o seu valor. Então, olhando para a tradição da igreja, eu vejo personagens como Clemente de Roma, discípulo do apóstolo Paulo. A gente vai ler algumas passagens de Clemente de Roma que dão conta justamente do amor de Deus por toda a humanidade. Ele diz, por exemplo, que o Senhor deu possibilidade de arrependimento a todos que queriam converter-se a Ele. Então, o texto não diz que o Senhor, de alguma forma, forçou-os ao arrependimento. Possibilidade é diferente de certeza de arrependimento. E isso foi dado a todos aqueles que queriam, ninguém ficou privado disso. Ele vai, em determinado momento, citar textos muito interessantes e até próximos a essa passagem, como o texto de Isaías 1:19-20, que vai dizer que Deus ele dá ao homem possibilidades de escolha. Quando eu abro a minha Bíblia e vejo aqui esse texto que diz
exatamente o seguinte: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Quando você vê uma menção dessa próximo a um texto onde ele fala de possibilidade universal de arrependimento, é bem provável que ele estivesse falando da possibilidade de livre-arbítrio, porque essa possibilidade foi dada a todos, e ele menciona próximo um texto que fala que se o homem quiser, ele pode tomar a sua decisão. Ali em Isaías é uma coisa muito mais voltada para a questão terrena, não a questão espiritual. Mas a gente tem diversas outras passagens onde esse autor ele declara que o amor de Deus é um amor universal, mas ele não é o único autor que afirma isso. Quando eu leio o Pastor de Hermas, um dos pais apostólicos, e a primeira pergunta foi quem são os pais apostólicos, eu citei Clemente como discípulo de Paulo, mas os pais apostólicos são aqueles que tiveram contato com os apóstolos ou com alguns que conheceram os apóstolos. Então eles estavam muito mais próximos da doutrina apostólica do que os reformados no século XVI, do que eu hoje. Eu creio que eles são um bom orientador para a gente tentar entender o pensamento daqueles que ensinaram a eles. E o pastor de Hermas vai dizer: de fato o Senhor teve compaixão e me enviou para oferecer a ocasião de penitência a todos, embora alguns, por causa de suas obras, sejam indignos da salvação. A oferta é feita a todos, mas alguns não são dignos de salvação por causa das suas obras. Isso é o que é dito pelo pastor de Hermas também desse período, um período ali em que os apóstolos ainda viviam ou que alguns daqueles que conheceram os apóstolos também viviam. Nós temos, por exemplo, na Epístola de Barnabé, um relato bastante interessante, que é o relato dos dois caminhos, o caminho da luz e o caminho das trevas. E ele vai dizer: com efeito, aquele que pratica as sentenças do Senhor será glorificado no reino de Deus, mas aquele que escolher o outro caminho perecerá com suas obras. Parece que em dado momento, mesmo o homem sendo pecador e não tendo esse livre-arbítrio natural, em algum momento em que a pessoa tem contato com o Evangelho, esse arbítrio é restaurado pela graça de Deus e a pessoa tem a condição de voluntariamente decidir pelo caminho de Deus ou rejeitar esse caminho oferecido. E a gente vai lendo isso em todos os pais da igreja. Eu faço no capítulo 10 do meu livro citações abundantes dos pais da igreja. Irineu, que foi discípulo de Policarpo, ele defendeu que Faraó endureceu o seu próprio coração, e que a linguagem bíblica, no caso, quando diz que Deus endureceu o coração de Faraó, é uma linguagem que denota conhecimento prévio de Deus a respeito dessa rejeição que Faraó fez em relação à vontade divina. O mesmo Irineu, ele vai defender que o livre-arbítrio existe, e ele cita até aquela passagem do lamento de Jesus sobre Israel, quando Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, tu que apedrejas os profetas e rejeitas aqueles que te são enviados, quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha reúne o pintinho debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então, como dizer que a graça é irresistível se o próprio Senhor Jesus Cristo, citado por Irineu no Evangelho de Mateus, ele diz que ele quis reunir debaixo das suas asas os seus filhos, mas vocês não quiseram? Como afirmar que a graça é irresistível se Jesus Cristo ele olha para o jovem rico e o texto diz que, fitando-o com os olhos, o amou? Não pode nem dizer que aquele ali era um réprobo, era uma pessoa que não foi destinada para a salvação, porque o texto diz que Jesus amou aquela pessoa, e eu não consigo imaginar Jesus amar uma pessoa tendo Deus predestinado aquela pessoa para o inferno. E Jesus ele diz o que é preciso para aquela pessoa ser perfeita ou alcançar a salvação, e aquele jovem ele rejeita a orientação de Jesus e vai embora entristecido com as palavras de Jesus. Tudo isso a gente vê que os pais da igreja citam abundantemente, e nós não temos um relato pré-agostiniano de alguém que entendia a predestinação da forma como Calvino a entendeu, da forma como Agostinho a entendeu. Nós passeamos por Orígenes. Orígenes faz uma análise de Romanos 9,
e não consegue entender como a predestinação no modelo fatalista pode ser defendida a partir dali. João Crisóstomo, um pai grego que conhecia grego muito melhor do que Agostinho, por sinal, ele comenta Romanos e ele entende que a eleição ali é baseada na presciência de Deus daquilo que o ser humano vai reagir diante da graça divina, e nenhum pai da igreja antes de Agostinho ele defende essa doutrina. Essa doutrina é lançada, é introduzida na igreja por Agostinho. O arminiano vai dizer que o judeu resistiu à graça quando Jesus lhe foi apresentado, porém o texto também diz que ele não tinha parecer nem formosura, e quem olhasse para ele nenhuma beleza havia para que o desejassem, né? Então teria que se cumprir a profecia, é o cumprimento da profecia de Isaías. A encarnação de Cristo e a rejeição também é um cumprimento profético do Antigo Testamento. Então, será que não daria já tudo isso pré-determinado e já arquitetado pelo próprio Deus? Eduardo, eu entendo que Deus é bom, santo e justo. Eu não entendo que Deus predestinaria atos maus das pessoas para poder profetizar esses atos. Eu entendo que essas pessoas, elas realizam atos maus e Deus, desde a eternidade, sabe desses atos e por isso pode profetizá-los. Eu não vejo necessariamente uma relação de causa e efeito. Eu profetizo algo e então, como efeito disso que eu profetizei, a pessoa vai ser assim para cumprir aquilo que eu falei. O fato de Deus saber do futuro antecipadamente não necessariamente evoca a ideia de que isso foi predeterminado por Deus. Eu entendo dessa forma. Nesse caso, a profecia não determina o futuro. O futuro, sabido antes do tempo, é que produz a profecia. Exatamente. Eu acho que, é claro, quando a gente vê profecias acerca de Cristo redimindo a humanidade, eu não entendo que Deus só previu que Cristo ia redimir a humanidade. Não, houve um projeto, um plano, né? Um pacto feito na eternidade entre a Santíssima Trindade, na qual o Pai decidiu enviar o seu Filho para redimir a humanidade. O Filho voluntariamente se entregou, assumiu para si essa responsabilidade de redimir a humanidade, e o Espírito Santo, ele é aquele que desde a eternidade tem o papel já designado de aplicar a obra de Cristo no coração do pecador. Isso aí eu entendo que é um plano, um objetivo de Deus desde a eternidade. Mas é claro, um objetivo de Deus à luz do seu conhecimento de todas as coisas. E essa questão do sofrimento, todos nós já vimos o sofrimento de muitas pessoas ao nosso redor. É que, na realidade, a questão do sofrimento, ela é ínfima quando você se depara com a grandiosidade de Deus e a possibilidade de ser literalmente teu filho. Você vai sentir dor? Vai. Você vai passar por tribulações? Vai. Mas quando você tem o Senhor e você se desperta essa realidade, da presença de Cristo, da vivência do reino aqui e agora, você percebe que o sofrimento pode ser muito bem superado, passado por ele, tendo plena certeza na graça do Senhor na nossa vida. Amém, eu creio nisso. Amém. Então vamos caminhando aí para as conclusões finais. Acho que deu para a gente entender mais ou menos como é que houve essa tua mudança. Realmente é uma outra visão, uma ótica diferenciada daquilo que você um dia foi, que é hipercalvinista, né? Eu acho que hoje eu vejo Deus de outra forma, assim. Enfim, eu espero que os irmãos calvinistas que estejam nos ouvindo não me excluam da comunhão. Eu ainda os considero e sempre os considerarei como meus irmãos em Cristo. Nós temos algumas diferenças, principalmente no sentido de eu ter buscado, na história mais remota da igreja, alguma base para a doutrina calvinista e não ter achado, e de não acreditar, embora acredite fortemente na providência de Deus, mas não acreditar que ele decretou o pecado e o mal. Então, não creio na dupla predestinação, não creio em algumas doutrinas calvinistas, mas ainda guardamos basicamente as mesmas crenças. A Escritura, ela é a palavra de Deus. Nós cremos que Deus é um Deus
infinito, eterno, e esse Deus se manifesta eternamente nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e mesmo assim há um único Deus, apesar da pluralidade de pessoas. Nós cremos que a criação de Deus é perfeita e essa criação foi maculada por causa do pecado do homem, e esse homem caído, ele não pode por si mesmo voltar a Deus sem que antes Deus venha até ele em graça por meio do seu Filho Jesus e da ação do Espírito Santo. Nós concordamos quanto a esses pontos mais fundamentais e discordamos de algumas outras questões, e eu creio que, apesar de vivermos numa época conhecida como pós-modernidade, onde afirmar convicções é tão difíceis diante do relativismo que existe hoje, a gente não pode deixar de afirmar a nossa fé, a nossa crença, e que isso não seja motivo para divisão, antes que seja motivo para uma discussão saudável, a fim de buscar cada vez mais a verdade de Deus revelada na sua palavra sagrada, na Bíblia Sagrada. Maravilha. A palavra de Deus, ela vai ser mediadora, na verdade, entre as duas correntes, né? E sempre a gente vai se remeter à palavra, sempre vai ser sadio essa discussão. Não importa de que time nós vamos estar defendendo ou não, mas uma coisa é certa, nós defendemos a cruz de Cristo, defendemos a redenção através do Filho de Deus que veio em carne, morreu e ressuscitou, está vivo pelo pecador, por nós. Então, acima de tudo, estamos buscando não uma discussão ou de quem pode mais ou de quem conhece mais, mas uma discussão a fim de que entendamos e possamos transmitir, né, esse recado de forma mais eficaz para o pecador, porque afinal de contas o papel da igreja é esse, né, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Afinal de contas, Deus quer que todos sejam salvos, né? Pois é. Amém. Ele morreu, pagou o preço por todos, né? É verdade. Isso aí é inegável, a Bíblia ela é bem clara quanto a isso. Mas eu vou, na verdade, eu quero ler, quero comprar teu livro e quero ler de forma mais delicada, ler e reler se for possível. Eu não sei se o teu livro, Tiago, tem em e-book disponível para download, claro, comprado, né? Nada de copiado ou de mais comprado, mas se tiver físico também, gostaria que você pudesse aí fazer esse jabá, né? Na verdade, disponibilizar isso para os nossos ouvintes aí, onde que nós podemos achar esse teu livro, se já está publicado, qual é a edição que está. Ok, como foi falado aqui, a gênese da predestinação na história da teologia cristã, uma análise do pensamento agostiniano sobre o pecado e a graça, é fruto do aproveitamento editorial da minha monografia. É claro que a monografia é um trabalho acadêmico com uma linguagem mais técnica e eu tive que tornar essa linguagem um pouco mais compreensível ao público geral. Nesse ano, no começo do ano, esse livro foi publicado pela Fonte Editorial e nós não temos a versão em e-book. É até uma questão para eu conversar com a editora, mas eu não me lembro de ver nenhum livro da Fonte Editorial em e-book. E o livro pode ser encontrado nas livrarias religiosas ou seculares. Ele está na Saraiva, na Cultura, e enfim, em tantas outras livrarias. Eu, no momento, não disponho dele, mas acredito que em uma semana eu vou ter mais livros dele. Graças a Deus está saindo bem. Isso quer dizer que a remessa que veio para mim já foi toda vendida. Mas eu vou entrar em contato sexta-feira com a editora e acredito que na semana que vem esteja chegando. Então, aqueles que preferirem comprar comigo podem entrar em contato comigo pelo e-mail livro.titilo@yahoo.com.br. livro.titilo, eu vou soletrar Titilo, T-I-T-I-L-L-O, o L é dobrado, livro.titilo@yahoo.com.br, e aí através do e-mail pode fazer o pedido e assim que chegar eu reservo e envio, e enfim, acredito que semana que vem já deva estar chegando mais uma remessa aí. Então já pode reservar 2, um para mim e um para o Henrique, não sei se o Alexandre vai querer também. O meu já chegou hoje. Ah, garotão. Inclusive o Henrique foi a última Coca-Cola do deserto, era o que estava faltando. Glória. Aí pronto, foi o do Henrique e acabou.
Só tem aqui em casa um exemplar, o exemplar que eu dediquei à minha esposa. Então esse exemplar aqui é só dela. Ai, esse custa mais caro. Esse custa mais caro. Então tá bom. Titilo, tu tens Twitter, Facebook, o pessoal pode seguir, pode tirar dúvidas contigo, é acessível, sim. Tranquilo. Sem problemas. Nesse e-mail que eu passei, eu só atendo as demandas de pedido de livros. Mas quem quiser me adicionar no Facebook, é só jogar lá na pesquisa Thiago, com TH, Titilo, com 2 L's. Thiago Titilo, pode me adicionar. E eu também tenho uma página do livro no Facebook que você pode curtir lá, A Gênese da Predestinação. Maravilha, Titilo. Eu quero te agradecer desde já pela solicitude que tu pudesse nos atender, né? E eu espero que em breve possamos estar de novo aí conversando, dialogando aí acerca dos assuntos. É claro que sempre que tu tiver uma novidade, pode entrar em contato com a gente aqui, que o Theopraxis está de portas abertas para você sempre estar divulgando seus trabalhos, suas pesquisas. Fica à vontade, tá bom? Obrigado, Eduardo. Tá ótimo. Eu agradeço a todos vocês e aqui quero dirigir meu agradecimento especial ao Henrique, que fez o convite. E, enfim, expressar meu desejo de que Deus continue abençoando a vida de vocês. Esse ministério não deixa de ser um ministério quando a gente torna acessível a teologia a um público mais geral. A gente está contribuindo muito para que as pessoas tenham um entendimento melhor de Deus e da sua palavra. Então que Deus os abençoe nesse ministério, abençoe a família de vocês, todas as demandas aí das nossas vidas. Amém. Então, eu sou Eduardo Mack e depois dessa eu sou mais arminiano. Eu sou Henrique Rebelo e eu digo o seguinte, eu acho que eu sou patrício. Eu sou Alexandre Metzger e desejo que o meu Deus, que eu não sei se é o seu, nos abençoe. Eu sou Thiago Titilo e desejo que o meu Deus, que eu creio que é o seu e o de todos nós, abençoe a todos nós.